então o programa Encontro Social desta semana. Nós vamos conversar aqui com o Dr. Adolfo Britschnick, ele que é um médico especialista em... O que, doutor? Como eu não entendo muito, doutor Adolfo. Sim, a nossa especialidade... Mas é da veia, né? Das veias. Isso aí, Jorge. De antemão, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui divulgando, difundindo informação sobre saúde e prevenção de saúde. A nossa área, a nossa especialidade é a cirurgia vascular. É aquela especialidade que cuida das veias e das artérias. Ou seja, para que as pessoas previnam complicações relacionadas à circulação. Por exemplo, uma amputação. Isso que é a pessoa... Eu sempre digo, sabe, doutor, que nós temos que nos antecipar e buscar fazer o exame antes. Muitas vezes as pessoas dizem, mas se tu vai fazer um exame, tu vai se antecipar e quem procura acha. Eu digo, não. Quem procura se protege. Se protege. É o que o senhor está fazendo aqui, com toda essa divulgação, até nos seus relacionamentos também, na internet que o senhor tem, né? Exatamente. O senhor está divulgando tudo isso. Pois então, Jorge, nesse mês de agosto, eu estou trazendo, né, como uma parceria, né, como em apoio à nossa sociedade de especialidade, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que costuma promover eventos em várias cidades do Brasil. Por exemplo, no ano de 2022, eu organizei um evento chamado Check-up Vascular, e foi uma forma de chamar a atenção do público para realizar exames periódicos e prevenir complicações. Nesse ano, embora nós não tenhamos uma atividade formal promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, por uma iniciativa pessoal minha, como médico, professor da Faculdade de Medicina da UPF, e como cidadão, principalmente como cidadão, eu idealizei e estou divulgando uma série que está disponível nas redes sociais, chamada Safena, vilã ou heroína. Chama a atenção porque a maioria das pessoas, né, que não tem acesso à formação médica ou paramédica, não sabe exatamente o que é a safena. E nessa série as pessoas poderão obter essas informações. E o que chama a atenção é que o senhor estava falando. Vilã ou heroína? Exatamente. Porque o que é a vilã nesse caso, doutor? Pois então, Jorge, a veia safena, quando ela adoece, quando ela fica doente, ela causa doença. No caso, varizes, tromboflebite, úlcera varicosa e até trombose. Nessa situação ela é vilã, mas existem formas das pessoas entenderem os sintomas, os sinais, para buscar o médico, o atendimento antes que as principais complicações aconteçam. Num outro momento, que coincidentemente agora no final da série, nós estamos mostrando como que a safena pode ser uma heroína. A safena é uma heroína quando ela funciona como uma ponte para revascularizar, levar sangue para áreas do nosso corpo que está doente, que está com isquemia, que está com má circulação. Por exemplo, o local onde a veia safena é mais famosa e mais conhecida é no coração, onde ela faz a ponte de safena para o coração. Né? Mas e daí, doutor? Eu sempre ouvi falar que, como o senhor disse, as veias na perna, né? Que tem sai aquelas varizes, as pessoas ficam preocupadas, principalmente a mulher. Mas claro, que isso é que gera confusão na cabeça dos leigos, porque eles, claro, não estudaram a anatomia e muito menos a fisiopatologia e as doenças da circulação. A veia safena, originalmente, foi criada por Deus e pela natureza na nossa perna. É uma veia longa que inicia no pé e vai até a virilha, passa pela perna e pela coxa. Ali, ela funciona auxiliando no retorno do sangue venoso. Quando ela funciona bem, tudo tranquilo. Se ela funciona mal, tem refluxos e dilatações, ela começa a causar varizes. E as varizes têm diferentes graus. Grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1 são as varicoses. 3 é quando já tem varizes e tem inchaço, edema. E quando chega no extremo, ela causa a úlcera varicosa. Então, nesse contexto, ela é vilã, mas ela é heroína quando ela ajuda. Mas ela, nesse tempo e espaço que ela tem, ela vai ser sempre ela vai estar sempre causando um mal para a pessoa.
Se ela for doente. E aí é que entra a importância do médico, juntamente com o próprio paciente, descobrirem se a pessoa tem predisposição genética, se ela tem um histórico na família dela ser vilã. Mas, doutor, por exemplo, assim, a pessoa não sabe nada, um leigo como eu. Tá? Sim. Eu não sei. Aí, como é que eu vou sentir que eu estou com problema de varizes? Como é que eu vou sentir que a minha veia safena está com problema? Pois é. A pessoa leiga. Exatamente. Porque daí, se a pessoa, quando ela vai ao médico, aí já fica, bom, ali é outra coisa, ali nós vamos conversar com o especialista. Muito boa a tua pergunta, Jorge, mas olha só, as varizes, elas são auto-identificáveis, elas se manifestam e aparecem a olho nu, as pessoas enxergam que tem varizes. Tem varizes porque você enxerga que tem. Sim, sim. A exceção é se a pessoa é obesa. Se a pessoa é obesa, ela tem mais gordura do que o normal, então entre a pele e a veia tem gordura, daí não enxerga. Por isso que muitos obesos precisam fazer uma avaliação presencial e um exame chamado ultrassom vascular, que é muito reconhecido como ecodoppler colorido. Com esse exame, a gente faz o diagnóstico. Ver. Mas existe uma varize interna, porque as varizes se manifestam para fora. Exatamente. Há alguma que se manifesta interiormente, para dentro da perna? Outra questão muito boa, Jorge, porque, infelizmente, usaram muito essa expressão no passado de varizes interna. Os médicos, talvez por falta de paciência ou por falta de didática, não explicavam aos pacientes que não existem varizes internas. Varizes são veias visíveis, dilatadas e tortuosas. Claro que em diferentes graus, podem ser até varicoses, já são varizes. Mas no sistema profundo não existem varizes. Existem sim alterações de doenças que podem ser sequelas, por exemplo, de uma trombose venosa. Mas não existem varizes internas. Podem ter dilatações de outras veias profundas que não são do sistema superficial. E a safena é a mais longa veia, mas ela está no sistema superficial. Mas ela sempre vai se manifestar para fora. Sempre visível para fora. Só não vamos enxergar isso se for obeso. Tá. Mas existe, doutor, por exemplo, veias que com o tempo, vamos dizer, quando a gente é novo, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Tudo é perfeito, funciona 100%, né? A não ser eu que estou perfeito agora, É um carro, né? Os exames agora, está tudo bem. É um automóvel com 2.000 quilômetros, né? Por aí. Não, mas, doutor, assim, a veia, agora não vamos falar, já que estamos falando de veia também. Sim, circulação é importante. A circulação é importante. Por exemplo, vai fazer um exame de sangue aqui, e aí, a veia não aparece. Aí as enfermeiras dizem assim, sumiu a tua veia. E aí, doutor? As veias da perna, ou mesmo a veia safena, ela não desaparece? A veia safena, como qualquer outra veia do nosso corpo, no dorso da mão, no dorso dos pés, elas ficam mais exuberantes, mais visíveis, mais dilatadas quando é calor. Se é um dia quente, se você pegar principalmente fim da tarde, pega lá extremo do mês de janeiro, às 7 horas da tardinha, as veias estão dilatadas, são visíveis. Só que de manhã, é inverno, está 5 graus a temperatura e você vai tirar sangue em jejum, a veia está escondida. Ela está escondida, mas ela existe e está lá. Sim, claro, ela está lá. Exatamente. Mas daí é mais difícil, mais difícil pegar. E a veia safena, ela estando na perna, há alguma interferência dela no coração? Absolutamente nenhuma. Não. A veia, quando está na perna, ela está participando de uma circulação normal na perna, ou, eventualmente, ela pode ser heroína na própria perna quando se faz a ponte de safena para tratar uma trombose nas artérias da própria perna. Isso a maioria do público leigo não sabe. A ponte de safena pode também ser utilizada como uma ponte para revascularizar o membro inferior. Pois é, mas a gente ouve falar muito sobre a ponte de safena. Estava com problema no coração, fiz uma ponte de safena. Pois é, aí que ela ficou famosa, né? Na nossa série, essa safena vilã ou heroína, nós temos participação de 35 médicos que dão mini aulas de aproximadamente 2 minutos falando sobre a safena normal
vilã e heroína. Inclusive, tem 2 cirurgiões cardiovasculares, são os cardíacos, Sim. que falam sobre a ponte de safena no coração, para esclarecer o público leigo. Doutor, e vamos dizer assim, a ponte de safena, o paciente sofreu um problema no coração. Ele tem que fazer uma ponte de safena. E se a veia safena ela está doente? Aí ela não serve como conduto adequado. Se a safena sofreu uma flebite, está com as paredes espessadas, que a gente chama, inflamadas, ela não pode ser utilizada na ponte do coração. Se essa safena está dilatada, tortuosa, deformada, num complexo de varizes, ela também não pode ser utilizada no coração. Por isso que a pergunta muito recorrente no consultório é se, doutor, como é que eu vou fazer uma ponte safena se um dia eu precisar e retirar essa na cirurgia de varizes? É que justamente ela, por estar doente, não será útil para o coração. Porque daí a veia está doente. Você pode colocar um doente num doente... Ficam 2 doentes, daí não dá certo. Aí não vai dar certo. Mas, doutor, além de... Se a pessoa está com, vamos dizer, como eu disse, a safena ela está doente, e a pessoa precisa fazer no coração esse tipo de cirurgia, de revascularização, né? Isso, exato. Felizmente, né, os médicos, a humanidade, não para de estudar, Jorge, e não para de avançar. Tecnologias novas têm surgido a cada instante. Então, aí entram os stents, as famosas molinhas, os cateterismos de intervenção. A grande maioria dos casos se tenta antes por cateterismo e stent. Os casos que não são possíveis, se faz a safena. Ou algumas situações peculiares, né, que existe uma indicação primária da ponte de safena. Mas a safena, ela pode substituir um stent? Ela não substitui o stent. Se você tem, por exemplo, uma única lesão numa única artéria coronária, você vai lá e põe um stent. Um amigo me contou uma história há poucos minutos atrás que colocou um stent no coração. Resolvido. Porém, se entupir aquele stent ou se entrar em falha a ação daquele stent, pode ser colocado uma ponte de safena para ser a ponte sobre o stent que está doente. Bom, doutor, vamos fazer um intervalinho. Nós estamos conversando com o doutor Adolfo, falando sobre veias. Você que está interessado, não sai daí porque vem muito mais informação para você. Até mais. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Estamos de volta com o programa Encontro Social. Nesta semana, nós estamos recebendo aqui a visita do Dr. Adolfo Britnick, ele que é especialista em problemas vasculares, como ele já comentou conosco aqui. Vamos continuar nossa conversa, né, doutor? Que um curto espaço de tempo que nós temos, mas para falar tanto sobre esses problemas vasculares que às vezes as pessoas não se preocupam com isso, né? E qual é o exame específico para descobrir um problema vascular, doutor?
Muito bem, Jorge. Esse assunto, nós poderíamos ficar aqui uma semana conversando que não esgotaria. Eu gostaria. O senhor como professor da UPF Exato. também. Então, eu justamente vou tocar nesse assunto, porque como professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, da UPF, eu me sinto muito gratificado de poder estar tendo essa oportunidade de levar para a população, né, numa linguagem leiga, uma linguagem de fácil entendimento, de fácil compreensão, a respeito dessas doenças da circulação. Por isso que eu idealizei essa série. Essa série é a Safena, Vilão e Heroína, e nela nós temos a participação de mais de 30 cirurgiões vasculares de diferentes cidades do Brasil. Tem gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, que estão colaborando conosco, dando mini aulas. São aulas em vídeos de 2 minutos, onde é explicado a conta-gotas, tintim por tintim, sobre um capítulo de livro, que é um capítulo de varizes, onde tem manifestações clínicas, diagnóstico, complicações, tipos de tratamento, e tem até a história da veia safena, seja no coração, ou seja na periferia, nas pernas. Então, essa didática que é o grande diferencial que a gente está levando para o público. Doutor, mas assim, problemas de veias, né? Mas não aparece só nesses dois espaços que o senhor comenta, né? Coração e a perna. Qual é claro que nós temos, por mais leigo que sejamos, a gente sabe que nós temos veia em todo o corpo. Exato. Né? Porque precisamos de canais, porque às vezes são os canais, levar o sangue para todo o corpo. Né? Isso aí, Jorge. É que eu tomei o assunto que é mais comum, mais popular, que as pessoas enxergam, né? Nas famílias, geralmente tem 1 ou 2 pessoas que têm varizes, para ser o carro-chefe da divulgação. Mas existem outras doenças que são muito mais graves na circulação. A trombose venosa, a embolia pulmonar, o aneurisma da artéria aorta, a dissecção da artéria aorta, a obstrução das artérias carótidas que causa o AVC. Então, só para você ter uma ideia, as varizes são muito comuns, são muito prevalentes, mas as complicações são leves, não causam morte, raramente, excepcionalmente. Certo. Agora, as outras doenças que eu citei há pouco, o aneurisma da aorta, o AVC, eles causam uma mortalidade extremamente alta. E existem outras ainda, que são as mais difíceis do pessoal ter um entendimento, que são as tromboses nas artérias. Carlos Existem aneurismas, por exemplo, endoleira, periféricos, na artéria do rim, na artéria esplênica, na artéria mesentérica superior, que é do intestino, na artéria poplítea, que fica atrás do nosso joelho. Então, existe uma diversidade de doenças vasculares que são extremamente complexas para o entendimento leigo. Aí é imprescindível passar por uma consulta presencial com um especialista e, na sequência, se escolher os exames adequados. Existem 2 exames que são os mais importantes na nossa especialidade. O primeiro deles é o ultrassom vascular, o ecodoppler colorido. Nele a gente faz diagnóstico de problemas de veias e de artérias. E não é invasivo, não dói nada, não tem radiação, não tem agulha, não tem dor, não tem nada. É um exame inofensivo. E o outro deles é a angiotomografia. É uma tomografia que aí sim usa contraste, mas ele fornece informações minuciosas sobre a doença. Por exemplo, um aneurisma da artéria aorta e todas as informações para o planejamento, por exemplo, da colocação de uma endoprótese, que é um grande stent colocado na artéria aorta. Doutor, a doença de varizes, por exemplo, ela pode ser hereditária? Ela tem um componente hereditário muito forte, então existe uma predisposição genética. Porém, o estilo de vida pode tornar essas varizes mais ou menos graves. Por exemplo, tenhamos 2 irmãos gêmeos, filhos dos mesmos pais, obviamente, e ambos têm tendência genética a ter varizes. Um deles tem um trabalho mais tranquilo, mais ameno, caminha um pouco, senta um pouco, deita um pouco, e o outro trabalha numa profissão extenuante, muitas horas em pé, sem descansar. Esse que tem a profissão de ficar muito tempo em pé vai ter varizes maiores do que aquele outro. Doutor, e aí sim, o senhor
nos comentou no início da nossa conversa, o senhor disse que a preocupação sua e de muitos médicos, né, profissionais da medicina, que tem essa preocupação com as varizes, com a varicose, com as doenças da veia... Safena. Safena. Sim. Quem não é muito chegado, às vezes esquece. Mas assim, o senhor tem idealizado um projeto. Mas, temos acompanhado muitas vezes o senhor tem postado na internet, tem divulgado, e agora o senhor nos traz aqui, a gente já tem conversado, que o senhor está fazendo um projeto de divulgação. Aonde vai ser essa divulgação? Como é que está sendo feito? Como é que vai ser? E quando que vai ser? Certo, muito bem. Então, eu gostaria que o senhor comentasse sobre... para que o público saiba onde pode encontrar esclarecimentos de forma presencial. Então, essa série, Safena, Vilã ou Heroína, está sendo divulgada, né, em diversos canais, né, em rádios, televisão, rede social principalmente. E embora tenha sido uma iniciativa pessoal minha, onde eu não conto com nenhum recurso econômico, não existe nenhuma entidade por trás disso, a promoção é minha mesmo, mas várias entidades de comunicação estão ajudando na divulgação. Então, vou te dar alguns exemplos. O Shopping Passo Fundo, o Shopping Bela Titá, a sua televisão aqui, Passo Fundo, a RBS, rádios como Irapuru, a Rádio UPF, entre outros, né? E dentro desse contexto da divulgação, nós vamos ter um evento que vai ser um encerramento, um grande finale, onde eu estarei lá presencialmente, com o apoio da Universidade de Passo Fundo, na sala do CREAT da Universidade, que é ali no Shopping Bela Titá, naquele andar, no sair das escadarias rolantes, quase em frente às Americanas. Então, nessa sala, eu estarei lá com banners, esses folders explicativos, né, onde tem a descrição do que está acontecendo na série, o que realmente que é um capítulo de livro, a relação de todos os médicos colaboradores, né, que são mais de 30 médicos cirurgiões vasculares do Brasil, e lógico, finalmente, na última contracapa, para quem não me conhece, quem eu sou, né, as minhas especialidades. Estaremos lá, então, no sábado, dia 30 de agosto, a partir das 14 horas, presencialmente, eu e um grupo de alunos que são voluntários que estarão lá para explicar e dar todos os esclarecimentos ao público. Lá vocês estarão conversando com as pessoas que estiverem passando por ali, né? E aí demonstrando, dando uma ideia para a pessoa, olha, você está assim, como você está, conversando, batendo papo com as pessoas. Justamente, as pessoas gostam dessa atenção, desse carinho, né, presencial. A gente viu lá na pandemia, a experiência não é gratificante de fazer tudo online, tudo à distância, tudo por telefone. No olho, né, o corpo próximo, assim, esse calor humano é importante. Então lá nós estaremos, eu sou especialista, e os estudantes que já dominam essas informações para esclarecer qualquer dúvida do público, né, as pessoas vão ter perguntas como as que você me fez aqui, nós estaremos lá para esclarecer. Então não perca, no próximo sábado, dia 30 de agosto, no Shopping Bela Titá, das 14 às 18 horas. É o horário que tem muito movimento, bastante movimento no shopping. Exatamente. E é uma oportunidade de vocês divulgarem isso. E também criarem para a pessoa, para o público em geral, o costume até de, quando sentir alguma coisa, não, vamos procurar um médico. Procurar antes do que procurar depois. Porque antes é um tratamento diferenciado daquele que vai procurar depois, né, doutor? Se vai muito tarde, nós temos que correr atrás, como se diz no tempo, né? Para você ter uma ideia, uma obstrução, uma trombose numa artéria, que ficar mais de 6 horas obstruída, trombosada, às vezes não reverte mais e a pessoa vai para uma amputação. Então nós temos que correr contra o tempo. Agora, se nós conseguirmos identificar as causas que potencialmente vão estar causando, né, esses problemas, nós estaremos fazendo a prevenção. Último esclarecimento, existe a prevenção primária, que é o estilo de vida, é a saúde que você tem, como você vive. Dormir bem, se alimentar de forma saudável, praticar exercícios físicos, né, administrar o estresse, né? Ter boas relações com as pessoas, não brigar com todo mundo, isso é prevenção primária. A prevenção secundária, aí entram as consultas médicas
e o exame. Então, nós temos 2 momentos antes da doença chegar no seu extremo. A pessoa, volto a dizer, você tem que se prevenir. Mas eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou dos médicos esses aí. O que eles colaboraram com o senhor? Qual foi o que eles trouxeram? Colaborar em torno de conhecimento. O que eles colaboraram com o senhor? O que eles colaboraram com esse evento que você está fazendo? Esses médicos são cirurgiões vasculares, 2 são cardiovasculares, e um é um representante comercial da indústria do laser, que espontaneamente, sem nenhuma remuneração, doaram 2, 3, 4 minutos do seu tempo para explicar para mim, que estou trazendo nas redes sociais, como se estivessem explicando para um paciente, para um leigo, numa consulta, como que é aquele momento da doença. Então, eles colaboraram doando a sua imagem, o seu conhecimento, numa aula de 2 minutos cada um deles. Porque o conhecimento nós vamos conseguir à medida do tempo, com o passar do tempo. Porque mesmo que o médico diz, eu me formei médico, agora tudo bem. Tem que continuar sempre buscando, pesquisando. Para você ter uma ideia, Jorge, eu estou formado há muitos anos, há décadas, né? Como especialista em cirurgia vascular, 32 anos. E eu não paro de estudar. Eu estou constantemente frequentando congressos, né? Revisando a literatura, estudando os livros, textos, né? Trocando ideias com colegas da especialidade, né? Estou, inclusive, realizando um MBA da Ecos Cursos, né? Então é muito bacana, a gente não pode parar, tem que estudar sempre. Bom, doutor, o senhor não pode parar, mas nós aqui temos que parar, doutor. Então eu quero agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade de vir aqui na TV Passo Fundo conversar conosco, falando e trazendo mais conhecimento também para nós leigos, né, que podemos, com o tempo, a gente se precaver mais. Nós agradecemos a sua atenção, agradecemos também a atenção dos nossos telespectadores. Semana que vem estaremos aqui de volta com um novo programa. Até mais.